bem-vindos a mais um Evita Talks. E hoje a gente está começando uma série especial de leucemias. E para começar essa série com chave de ouro, ninguém melhor que a doutora Mariana Kerbaui. Doutora Mariana, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você hoje, Cris. Muito obrigada pelo convite. E hoje o nosso papo vai ser sobre... A gente sabe que tem vários tipos de leucemia, né? Então a gente vai cobrir aí ao longo desse especial todos os tipos. Mas vamos começar falando de LMA? Vamos. Ou eu vou te perguntando, quais são os tipos de leucemia que existe? Que todo mundo pensa que leucemia é uma coisa só. Sim, eu acho que é um bom ponto a gente começar essa explicação. A gente tem dois tipos, duas diferenças importantes, as leucemias agudas e as leucemias crônicas. A LMA que a gente vai conversar hoje, ela está no grupo das leucemias agudas, que a gente teria a leucemia mieloide aguda, ou LMA, e a leucemia linfóide aguda, ou LLA. Como que eu entendo assim? Agudo é aquilo que aparece de repente, e crônica é o que fica? Mais ou menos, mais ou menos. Ela vem da origem da célula e acaba, no final, tendo a consequência de como a gente vai tratar e manejar esse paciente. As leucemias agudas, ela vem de uma célula muito imatura, que é um blasto, que é a célula mais jovem que a gente teria. Então, antes dela ter feito o seu processo de maturação, é essa célula que fica doente. Geralmente, ela fica doente na medula óssea e ela começa a se dividir. Então, é uma célula muito jovem que se divide bastante, ocupa lugar, o espaço que seriam das células normais e atrapalha a produção dessas outras células normais. E, às vezes, essa célula aumenta tanto na medula que acaba caindo na corrente sanguínea. E é comum que a gente pegue um hemograma, um exame de sangue comum, e encontre lá nos achados a presença dessa célula que chama blasto, que não é para encontrar normalmente no sangue de uma pessoa normal, e quando ela está doente com a leucemia aguda, ela pode aparecer. E a crônica é diferente? Aí a crônica, já a doente também, ambas as leucemias é um excesso de leucócitos. Então, na aguda, como eu disse, esse leucócito jovem. Agora, na crônica, já é um leucócito maduro. É um leucócito que ele passou por todo o processo de maturação na medula óssea e caiu na corrente sanguínea, mas como uma célula madura. No caso da leucemia linfóide crônica, é um linfócito B maduro, que ele fica em excesso. Então, quando a gente pega um hemograma, a gente vê lá um linfócito aumentado, não é um blasto. E na leucemia mieloide crônica é a série mieloide. Quando a gente pega o hemograma, a gente vê ali quando está aparecendo bastão, metamielócito, mielócito, que são séries até um pouquinho mais imaturas, mas ali vai aparecendo todas as células, né, durante a maturação dela. Então, é conforme a linhagem que está doente que a gente diferencia. Aí a gente escolheu começar por leucemia mieloide aguda porque a gente tem ouvido muitas pessoas jovens, né, com esse tipo de leucemia. Eu queria que você explicasse pra gente, aparece de repente, as pessoas querem saber se dá para prevenir, né? Sim, ela realmente, ela aparece de repente, né? Ela é aguda porque essa célula, como eu disse, esse blasto, ele se divide muito rápido e são questão de dias que isso piora. Então, dias? A pessoa pode fazer um hemograma e depois de 2 semanas está com ele alterado? Não é raro isso acontecer. Um paciente fala, mês passado eu fiz meu check-up, estava tudo perfeito, e aí vai no pronto-socorro com febre, por exemplo, e aí quando faz o hemograma está com diagnóstico de leucemia, porque ela realmente é rápida. É rápido na evolução para o diagnóstico e é rápido também que a gente tem que começar o tratamento, porque ela geralmente, os sintomas que começam a aparecer são relacionados às consequências disso. Então pode ser febre, porque a imunidade fica mais baixa, porque as células boas acabam sendo prejudicadas por essa doente, então pode vir uma infecção. Como ele também atrapalha a produção de plaquetas que fazem a coagulação do sangue, o paciente pode ter hematomas roxos no corpo, que não entende porque aquilo está acontecendo, aí quando ele vai fazer o hemograma, está lá com a plaqueta baixa por conta da leucemia. E como essa produção é no tutano do osso, dos ossos, né? Então, às vezes o paciente sente dor óssea mesmo. Recheio do osso. Recheio do osso. Ele começa como se fosse sentir uma pressão, porque começa a produzir tanta célula doente que ele sente como se fosse uma pressão na medula. Então, às vezes ele procura um atendimento, um médico, um pronto-socorro, por dor. E aí, quando vai fazer um exame, também vê que tem essa alteração no hemograma e a gente já desconfia que, né, que pode ser uma leucemia conforme os achados que tiverem no hemograma. Na verdade, eu já ouvi algum tipo que as células células doentes, as células de câncer se proliferam mais rápido que as saudáveis? Isso, acontece nesse caso acontece. E é rápido mesmo. Então, por isso que, no caso, quando a gente identifica que é uma leucemia aguda, a orientação é que o paciente fique internado no hospital para a gente fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Então, aciona uma equipe especializada e para começar a tratar também, porque ele, em questão de dias, ele pode ir piorando o hemograma, ficando com as plaquetas mais baixas, com alterações de coagulações, que isso, em período curto de tempo, ele pode vir a ter um quadro mais grave. Então, a orientação é ficar no hospital e começar o tratamento quanto antes.
Então, é uma leucemia fácil de ser diagnosticada quando a pessoa vai para pronto atendimento com febre, porque já aparece no hemograma alguma coisa? Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes, a gente já consegue ver, inclusive, a célula doente no hemograma. Então, um laboratório bom, quando ele pega aquela lâmina do hemograma, ele já dá o alerta que tem alguma alteração. Observação lá embaixo. Vem a observação lá embaixo e, geralmente, eles colocam que ou ele já descreve o próprio blasto, ou ele pede para passar com o hematologista. Então, quando tem um recado assim, geralmente é porque eles viram alguma coisa de diferente no hemograma. Para a gente confirmar o diagnóstico, aí a gente geralmente analisa essa célula doente na medula óssea. Então, a gente faz o que a gente chama de mielograma, que é o mesmo exame que a gente faz para várias doenças. Que a gente de onde? Pode ser tanto aqui desse osso que a gente fala que é do externo, ou aqui na região da bacia, na crista ilíaca. Então, a gente, com uma agulha mesmo, a gente, com essa agulha, puxa o sangue do tutano do osso, da medula, faz uma lâmina, faz uma coloração e olha no microscópio, né, que chama o mielograma. E com isso a gente já consegue diagnosticar, saber que é uma leucemia ou se não é, porque a gente faz uma contagem, a gente conta o número das células doentes que a gente vê pela aparência dela no microscópio. Então, nós todos que somos treinados na hematologia, a gente olhando, a gente entende, conta e se já deu lá a contagem de blastos acima de 20%, seria o diagnóstico da leucemia aguda. Aí a gente brinca que quando a gente fala leucemia, a gente quer saber nome, sobrenome e CPF, a gente brinca. Então, a gente, depois, vamos fazendo outros exames para a gente poder chegar nessa categorização certinha, qual tipo de leucemia, depois a gente vai atrás de qual mutação genética que levou a essa leucemia. E toda com isso a leucemia gente vai... tem mutação? Como a origem da leucemia, sim, é que a gente identifica, a gente tem cada vez mais testes mais elaborados que a gente consegue identificar onde foi o erro que a célula passou a se dividir dessa forma errada. Então, a gente tem, hoje em dia, painéis que são muito importantes, que a gente vê um número grande de alterações genéticas, que a gente consegue, em geral, detectar onde foi esse erro. Existem leucemias, que alguém pode estar nos ouvindo e falar, mas a minha não encontraram. Porque talvez a gente não tenha técnica para descobrir qual que foi realmente aquela mutação. Mas com o avançar da tecnologia, a gente tem conseguido identificar grande parte. Muda o tratamento? Muda bastante. Muda a abordagem? Muda a abordagem, tanto inicial, conforme quanto mais a gente vem evoluindo na hematologia, a gente muda tanto o inicial, mas também, importante, ela muda o depois. Então, porque em geral, o paciente chegou com um diagnóstico de leucemia, o hematologista fez o exame de medula e confirmou. Às vezes esse exame genético não sai de imediato, então a gente pode começar algum tratamento que varia, né, conforme a idade do paciente, qual tipo de tratamento que ele suportaria fazer, e aí quando a gente recebe esse exame genético, como a gente tem evoluído bastante, a gente conseguiu ter alvos para algumas mutações. Então, se a gente identifica uma mutação que a gente já tem um remédio para alvo, a gente pode incluir, por exemplo, no tratamento do paciente. E depois, essas mutações também servem porque a gente consegue dizer qual leucemia tem mais chance de ficar curada só com químio e qual leucemia, para ficar curada, precisaria fazer um transplante. Então, depois a gente consegue, baseado nessas mutações, também tomar essa decisão. O paciente vai transplantar ou ele vai fazer só químio e depois seguir. Então, a gente traça a estratégia do que é melhor para a cura do paciente baseado nisso. Idade. Idade é um fator importante, Cris, porque, e eu fico muito feliz porque a gente vem melhorando muito o tratamento dos pacientes mais idosos. A gente trata a leucemia, obviamente, há muitos anos. Dá em criança também? Dá em criança também. A leucemia mieloide aguda, inclusive, ela vai aumentando a frequência dela conforme os pacientes vão envelhecendo, a população vai envelhecendo. Então, ela é até mais comum nos idosos. Mas o tratamento mais tradicional que a gente faz é com quimioterapia, e é uma quimioterapia pesada, né, intensiva que a gente fala. Então, os jovens toleram muito bem, mas os pacientes mais velhos, com 70, 80 anos, às vezes não conseguem aguentar essa químio. Mas também nos últimos anos a gente conseguiu estratégias que a gente fala que são menos intensivas, então não é quimioterapia pesada, mas que os pacientes mais idosos conseguem fazer, né, tanto tem medicação oral ou medicação na veia, a gente geralmente faz uma associação, e eles toleram bem o tratamento e conseguem ser bem tratados atualmente. E criança? Criança também pode acontecer, né? A leucemia linfóide aguda acaba sendo mais comum nas crianças do que a mieloide aguda, mas ela também pode acontecer. E a gente muda também... o tratamento quando é criança? Muda. É que, em geral, a criança aguenta bem químio. Então, a gente consegue fazer a quimioterapia intensiva e a gente também estratifica para decidir quando precisaria de um transplante ou não. Então, o transplante não é necessariamente obrigatório para quem tem LMA? Não.
Não é obrigatório para quem tem leucemia mieloide aguda. Geralmente, o que a gente conversa com os pacientes é que a gente tem 2 momentos para decidir se o paciente vai transplantar. O primeiro deles é baseado nas alterações genéticas, que são esses exames que vão saindo. Então, geralmente, o paciente já começa a quimioterapia, por exemplo, e a gente vai recebendo os resultados das análises genéticas. E aí, se vier uma análise genética que a gente sabe que é uma alteração que geralmente se relaciona a uma chance maior de cura com o transplante, então a gente indica o transplante. Então, fala para o paciente, mesmo se você limpar completamente sua medula, ficar zerado, que a gente fala, a gente vai seguir com o transplante, que é a sua maior chance de ficar curado. E se não vier nenhuma alteração genética, tem as alterações genéticas que a gente considera boas também, né? Que tem o risco, a chance de ficar curado sem transplante é grande. Mas se o paciente, então, não tem as alterações de maior risco, mas ele não respondeu da forma que a gente queria, o que quer dizer? A cada ciclo a gente avalia de novo a medula e quer que esteja o mais zerado possível. Se em algum desses momentos não está tão zerado assim, a doença demorou para ir embora, aí a gente pode indicar também o transplante baseado na resposta que aquele paciente teve a primeira quimioterapia, a segunda quimioterapia, por exemplo. Bom, hoje a gente não vai falar de tratamento, a gente está só levando informação geral, né? Mudou? Ter a LMA hoje é diferente de ter há 10 anos atrás? Com certeza. Mas mudou, não só em tratamento, mas mudou muito porque a gente entendeu muito mais a biologia da doença. Então, esses exames, eu não sou tão velha assim na hematologia, mas mesmo quando eu fiz residência, a gente não tinha grande parte dos exames genéticos que a gente tem hoje para poder entender a biologia da doença. Então, hoje a gente consegue fazer esses exames mais apurados, então a gente consegue entender exatamente o risco do paciente. E eu acho mais importante ainda, então a gente consegue fazer um transplante também de uma forma muito melhor do que a gente fazia antes no sentido de suporte ao paciente, mas também a gente tem conseguido, a indústria vem desenvolvendo medicações que são, como esses que eu falei, são alvos, então isso é muito bom. Então, se eles identificam uma alteração genética e conseguem criar um remédio para aquela alteração, a chance do paciente, né, estatisticamente, nos trabalhos, a gente vê que eles acabam respondendo muito melhor. Então, a gente vem cada vez mais ganhando drogas-alvo no tratamento da leucemia dessa forma também. Então, existem pacientes que ficam completamente curados? Com certeza. É uma doença que tem cura. Isso é muito bom. Né? E você falou para mim uma coisa importante. Quanto maior a idade, vai aumentando a chance. Sim, de ter. A frequência vai aumentando, sim. Uma pergunta, curiosidade. Quem tem leucemias crônicas, né? É mais pessoa de idade ou é mais jovem? Geralmente aumenta com a idade. A leucemia linfóide crônica, ela também aumenta com pessoas de mais idade. A leucemia mieloide crônica também, um pouco menos que a linfóide, mas ela também é mais de adultos, né? Entendi. O que é mais comum nas crianças realmente é a linfóide aguda. Você me falou por que vai aumentando com a idade. Quando a gente... Né, tudo aumenta com a idade, né? É um problema. É que a leucemia mieloide aguda, ela pode vir também de 2 formas, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Ela pode vir, assim, num paciente jovem que não tinha problema de saúde nenhum, e ela aparece. A gente, não é porque a pessoa, na maior parte das vezes, ela não fez nada de errado, não é... Sempre é muito comum o paciente ficar se procurando onde eu errei, o que eu fiz errado, o que eu tomei, e na maior parte das vezes a gente não acha um culpado. Ela teve um erro ali na alteração genética, que não é que ela não herdou aquilo, na maior parte das vezes ela não vai passar. Existem sim as hereditárias, mas elas são raridade. Mas aconteceu aquele erro genético que a gente identifica, e a gente identifica a leucemia mieloide aguda sem ter nada prévio. Mas existem também as leucemias mieloides agudas que elas são secundárias a alguma outra doença que o paciente tinha. Por isso que a gente fala até que aumenta com a idade. Que tipo de Por exemplo, a síndrome mielodisplásica, que é uma doença que é muito mais comum nas pessoas idosas, que é como se fosse entre aspas, um defeito na fábrica do sangue. Então, começa a produzir errado as células, mas ainda não era uma leucemia. Mas essas a gente também consegue avaliar, né, quão errado está aquela alteração na medula, e isso pode vir com o passar do tempo, a vir a se tornar uma leucemia mieloide aguda. Então, seria secundária a essa síndrome mielodisplásica, por exemplo. E aí, por isso que isso também acaba sendo mais comum em pacientes que são mais velhos. Entendi. Bom, gente, ficou a informação inicial para vocês começarem a seguir essa nossa série. A nossa ideia, doutora Mariana, é fazer com que as pessoas que recebem um diagnóstico de diferentes tipos de leucemia possam saber que tipos de tratamento elas podem esperar, o tipo de controle da doença depois. Porque
É muito bom que tem cura, é muito Sim. bom, né, que os tratamentos são evoluídos. Quando a gente fala tem cura, é bom, muito bom, né? É. E a gente está acostumado a falar de mieloma, então a gente fica muito feliz, né? Sim. E eu acho que é muito importante a gente levar esse conhecimento, porque o conhecimento fortalece. Sim, a com gente fica certeza. muito mais preparado para passar pelo tratamento, para conversar com o médico, né? A gente conversa, às vezes, não saber é angustiante, né? Então, o conhecimento deixa os pacientes mais fortes. Acho às vezes, no primeiro importante. momento, pode até assustar, né? Mas eu acho que depois traz uma força, uma tranquilidade, né? Sim. Quer dizer, pra mim foi assim, eu tive câncer de mama, 16 anos, mas eu acho que entender tal me deixou mais forte, né? Eu fiquei ligada. Sim. E você, como médica, gosta quando o paciente chega informado ou chega querendo trocar informação? Nossa, é muito. E tem paciente que é muito bem informado, que eles sabem detalhes, qual que foi a última medicação que saiu, o último exame. É muito bom, ajuda muito o tratamento. Mas também eu acho que é importante a gente parar e explicar sempre, né? E essas plataformas que a gente tem de informação ajudam, que o paciente já pega a informação e ele já vem com a pergunta pronta pra gente também, né? Isso ajuda bastante. Maria, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Ela volta, ela não vai ficar só nesse podcast, eu prometo, tá? Até a próxima. Muito obrigada, gente. Cris. Tchau, tchau.